orações, uma coisa que eu não esqueço é assim, de um dia nós vamos ver assim tantas igrejas, né, nascendo, tantas escolas sendo abertas e a gente mantendo tudo isso. Você pode concordar comigo com um amém? Eu amo essas coisas. Um dia nós seremos ministros, porque a cada oportunidade que a gente tem de ministrar, é o Espírito que ministra em nós. Então, a recompensa é ainda muito maior quando a gente faz isso. Deseja, irmãos, deseja estar aqui. Hoje sou eu que estou aqui, mas você deseja também. Invista na sua vida, se qualifique, faça o Rema. As inscrições não estão abertas ainda, né? Mas faça o Rema no ano que vem. O Rema, ele é um grande salto na nossa vida. Leia a Bíblia. Estude, adquira bons livros, sabe que nós cooperamos com tudo isso. E aí um dia nós experimentamos dessas coisas que nós sempre oramos. Aleluia! Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e eleve seu pensamento nessa hora. Sabe, existe uma massa profética aqui nesse lugar. A gente tem visto isso de dia, de noite, com luz acesa, com luz apagada, e nós cooperamos com isso. Sabe, existe um tempo de orações respondidas hoje. Existe um tempo de coisas sendo acrescentadas hoje. E eu não posso ficar de fora dessas coisas, não. E você sabe que tudo isso está a um passo, à distância de uma oração. Então, quando você tem oportunidade de orar, esmere em fazer. Pai, nessa hora nós elevamos o nosso pensamento. Nós reconhecemos o Senhor, nós reconhecemos que tudo é pelo Senhor, que tudo foi o Senhor, e nós damos graças. Nós damos graças a Ti, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos mantém de pé. Nós agradecemos ao Senhor porque ao longo desse dia de hoje, quantas oportunidades que nós tivemos de exercer domínio próprio. E sim, ó Deus, nós vencemos. E sim, nós superamos. E hoje foi um dia melhor do que ontem. Como é bom chegar nessa hora do dia e ter a convicção de que hoje foi um dia melhor do que ontem. Pai, eu creio em dias melhores, eu creio em tempos melhores, eu creio em respostas, eu creio em presentes inesperados sendo realidade na nossa vida. Pai, o apóstolo Pedro, ele escreveu na sua epístola que nós não podemos estranhar quando coisas acontecem na nossa vida e que provam a nossa fé. Não, nós não estranhamos essas coisas. Então, obrigado, ó Deus. Obrigado, porque nesse dia coisas aconteceram que provaram a nossa fé. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui inteiros. Nós estamos aqui cheios de fé. Nós estamos aqui obedientes da fé. E nós queremos, ó Pai, nessa hora, declarar a nossa disposição, declarar a nossa motivação em continuar. Em perseverar. Amanhã é muito melhor. Amanhã será muito mais triunfante pelo poder da Tua palavra. Pai, nós nos submetemos nessa hora à unção do Seu Espírito, agindo duplamente, Pai, para ensinar e para aprender e para guardar em bom depósito as coisas ministradas pelo próprio Espírito, Pai, nessa noite. Nós colocamos os nossos ouvidos, colocamos o nosso coração, colocamos a nossa mente totalmente cativa, Pai, à Tua palavra. Nós queremos sair daqui de maneira diferente a qual nós entramos, mais motivados, mais influenciados. Nós queremos sair daqui mais movidos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. É no nome de Jesus que você diz graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, meu irmão. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E eu estou assim, motivado demais para esse tempo, para essa oportunidade. Eu quero fluir com você nesse entendimento. Deus tem colocado coisas no meu coração, coisas no meu espírito, e eu amo demais compartilhar isso com a igreja. Então eu tenho certeza que é do Senhor. Romanos capítulo 1, a partir do verso 1, a Bíblia vai dizer o seguinte, você já está comigo lá, não amém ou não amém? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos,
a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Meu irmão, eu quero que você preste bastante atenção no verso 6. O verso 6, ele disse assim, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. Eu vou ler de novo esse versículo, meu irmão. O verso 6, ele está dizendo assim, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. Fala comigo assim, eu sou chamado para ser de Jesus Cristo. Aleluia. Verso 7, a palavra disse assim, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, como é linda a palavra, não é? Como é maravilhoso, como a palavra nos projeta para um nível mais superior do nível que nós nos encontramos quando nós lemos essas pérolas. Particularmente, eu me apego demais a Romanos, aqui esse princípio, né? Esse início da carta aos Romanos. Eu gosto demais. Meu Deus, como o Senhor já me permitiu ministrar e ser ministrado por esses poucos versículos que nós lemos aqui. Aqui tem um que me chama muita atenção, que ele já fala assim que nós somos obedientes da fé. E hoje, assim, subiu no meu espírito realmente essa questão de ser chamado para ser de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, ao longo da nossa vida, nós passamos um bom tempo meio que assim, eu sou chamado para quê? Qual que é o chamado da minha vida? Você tem essa indagação santa? Tem? Tem alguém aqui que nunca se pegou pensando assim, eu sou chamado para quê? Você já se pegou assim, já? Porque eu já, meu irmão. E é bom demais quando nós nos pegamos nesse lugar de eu sou chamado para quê? E a palavra diz que nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. Repete de novo comigo. Chamado para ser de Jesus Cristo. É lindo demais, sim ou não? Chamado para ser de Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, Pedro, ele deixa claro lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 21, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, não é assim, tem uma consequência. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que acontece com ele? Será salvo. Não é assim? Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe, meu irmão, preste atenção comigo à luz dessa palavra aqui, chamados para ser de Jesus Cristo. Todo aquele que é salvo, ele é chamado para alguma coisa. Sim ou não? É salvo, é chamado para alguma coisa. Preste atenção na sequência desse entendimento aqui. Sabe, antes de nós invocarmos o nome do Senhor, ele nos chama primeiro. Você crê nisso? Antes da gente invocar o nome do Senhor, ele nos chama primeiro. Vou provar você na palavra. Abra comigo a palavra lá em Gênesis capítulo 3. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Eita glória! Sabe, meu irmão, eu fico assim pensando lá em casa, depois que eu saio e termino a pregação, aí eu fico pensando assim, da próxima vez eu vou fazer melhor. Oh, meu Deus do céu, eu vou fazer melhor. Aí outro dia eu estava ouvindo assim o apóstolo Guto. Sabe, se tem uma referência de homem aqui na terra que nós precisamos ouvir, nós precisamos nos referenciar, é o apóstolo Guto, né? Como ele é sábio. E ele disse assim, olha, eu dou um conselho para o ministro. Rapaz, pastor Gilson, eu estava pensando nisso, de repente eu ouvi ele falando isso. Eu falei, é para mim esse negócio. Ele falou assim, um conselho que eu dou para o ministro é que ele nunca ministre de maneira profissional. Ele nunca faça isso profissionalmente. Já caiu por terra a minha intenção de ser melhor da próxima vez. Aí ele disse assim, um outro conselho que eu dou para o ministro é que ele nunca falte o choro. Eu falei, oh, meu Deus do céu, qual que é o próximo? Ele está falando comigo. Aí ele disse assim, e a terceira é que ele tenha paixão por aquilo que ele está fazendo. Rapaz, na hora que eu ouvir isso, eu vou melhorar em nada, eu vou fazer do mesmo jeito. É como o Espírito está mandando, é como o Espírito está direcionando. Não é, meu irmão? Eu fico empolgado mesmo com a palavra, sabe? E às vezes eu até choro, mas é uma paixão mesmo pela palavra, por aquilo, por onde a palavra tem me colocado. Né? Nós interrompemos aqui, eu pedi você para abrir em Gênesis
Gênesis 3, não foi assim? Abra comigo em Gênesis capítulo 3, verso 9. A palavra diz no verso 9, eu vou ler aqui na versão King James, porque ela está trazendo um pouco diferente, né? Mas é tão simples isso. A King James ela está dizendo assim no verso 9, mas o Senhor Deus convocou o homem indagando, onde é que estás? Amém ou não amém? Em outras versões, você pode ler em outras versões, ele está dizendo assim, mas o Senhor, ele perguntou para o homem naquela hora, onde é que você está? Sabe, irmãos, essa busca, essa indagação de Deus para o homem tem acompanhado a minha vida. Onde é que você está? Pensa comigo, aqui na King James ele está dizendo assim, o Senhor Deus convocou o homem, indagando a ele, homem, o que você fez? Está faltando uma parte de mim. Homem, você quebrou a aliança. Deus não estava procurando o homem fisicamente. Você consegue entender dessa forma? Deus ele estava chamando o homem. Deus ele estava convocando o homem para o seu chamado. Então, meu irmão, a palavra é certa. Glória a Deus pela palavra que diz assim, todo aquele que é salvo, ele é chamado para alguma coisa. Você tem convicção de que você foi chamado para alguma coisa? Sabe, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele disse assim, em Romanos, conforme nós lemos, nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. Algumas versões elas vão dizer assim, você sabe o que significa ser chamado para ser de Jesus Cristo? É pertencer a Jesus Cristo. Nós somos chamados para pertencer a Jesus Cristo. Mas sabe, meu irmão, eu tenho alguns níveis desse chamamento de ser, esse chamamento de pertencer a Jesus, e eu quero discorrer com você essa noite. Sabe por que será que Jesus ele chamaria alguém que é pecador para ser dele? Você já pensou sobre isso? E sabe uma maneira que Jesus ele chama a gente para ser dele? A palavra diz no livro de João, capítulo 15, verso 15, que Jesus ele nos chama de amigos. Nós somos chamados para sermos dele como amigos. Imagina comigo. A palavra diz em João capítulo 10, verso 27, que nós somos chamados para ser dele e ele nos chama de ovelhas. Você está entendendo? A palavra diz no livro de Romanos, como nós lemos aqui, que ele nos chama de servos. Amém ou não amém? Fala assim comigo, eu sou chamado para ser de Jesus. Sabe, meu irmão, quando nós somos chamados para ser de Jesus, nós podemos ter certeza que alguém está nos vendo como amigos. Alguém está nos vendo como ovelha. Alguém está nos vendo como servos. Isso é grandioso demais, sim ou não? Amigos, ovelhas e servos. Meu Deus, eu tenho algum valor, sim ou não? Sabe, meu irmão, como eu estava dizendo aqui, por que Jesus chama a gente, mesmo no tempo onde a gente é pecador, onde a gente está em débito, onde a gente tem uma dívida, onde a gente não tem qualificação nenhuma para ser amigo, para ser servo, para ser ovelha? Você já pensou nisso? Mas ele nos chama porque ele tem um grande amor pela nossa vida. Por causa do seu grande amor pela nossa vida, eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 2. Não tem nada de novo essa palavra, você já sabia dela, mas sabe, meu irmão, é bom, é segurança para a gente, né, saber dessas coisas, fluir nesse entendimento. Efésios no capítulo 2, e eu vou ler aqui na versão Almeida, Revista e Atualizada, onde a palavra vai dizer assim, a partir do verso 1. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos para vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Fala assim comigo, está falando comigo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu queria pedir você para dizer que está falando comigo, mas eu vou falar sozinho, meu irmão. Está falando comigo. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa própria vontade. Da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Meu irmão, Jesus ele nos chamou para pertencer a Ele exatamente nesse estado que você acabou de ler aí. Exatamente nessa posição que você acabou de ler aí.
Ele chamou para ser dele, quando você estava exatamente dessa forma. É amor de mais ou de menos? Ah, é amor demais, meu irmão. É amor demais. Sabe, a palavra diz que nós somos chamados para pertencer a Ele. E nessa condição que nós estávamos aqui, uma vez que nós chegamos a Ele, Ele ainda nos dá um desafio um pouco maior. Sabe, irmãos, porque eu não consigo me ver exatamente assim, porque às vezes eu acho que só eu sou assim, Ele chama a gente para pertencer uns aos outros. Fala aleluia. Desse jeito aqui, ele demonstra um amor e ele fala com a gente assim: agora você é meu, agora você é comigo, agora você me pertence, mas eu não quero ver você sozinho. Ele fala com a gente desse jeito. Romanos capítulo 12, a partir do verso 4, não precisa você ir lá. A palavra disse assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A palavra diz que Jesus nos chama para pertencer a Ele. E pertencendo a Ele, nós também temos que ter a convicção de que nós pertencemos a um só corpo. Amém ou não amém? Graças a Deus, meu irmão, graças a Deus que nós chegamos todos cheios de defeitos. Graças a Deus que nós chegamos todos do mesmo jeito para pertencer a Ele. Ninguém chegou primeiro da fila, ninguém chegou melhorzinho, ninguém chegou. Sabe, irmãos, eu ficava pensando assim na minha vida: eu quero ter um testemunho lindo, porque às vezes eu ouvia um testemunho tão bonito, né? Sabe aquele testemunho que fazia você chorar? Olha aqui, meu irmão, a posição que eu estava. Olha a posição que era eu andava segundo o curso desse mundo. Eu fazia as coisas que a minha carne pedia. Meu testemunho é bonito ou não é? Você tem um testemunho lindo, meu irmão. O seu testemunho de vida é grandioso demais. A sua história de vida até chegar aqui me faz chorar. A sua história de vida até você chegar aqui, meu irmão, vai influenciar outro. Amém. Você chegou aqui de uma maneira deplorável, meu irmão. Deplorável. Você não era bonitinho assim igual você está hoje, não. E você foi chamado para pertencer a Jesus. Você foi chamado para ser de Jesus. Do jeitinho que você estava. E Ele inseriu você no corpo. E inserido no corpo, meu irmão, agora você não é mais só um. Agora você pertence a um corpo e você é um membro dele. Bonitinho do jeito que você está agora, você precisa fazer alguma coisa. Tem alguma coisa para você fazer e você precisa fazer. Hoje, na oração de manhã, fui tão influenciado pelo pastor Gils, ele estava dizendo lá de comportamento, meu irmão. Sabe, a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós temos o entendimento que nós somos chamados para ser de Jesus, para pertencer a um corpo, é nos comportar agora nesse corpo. Amém? Você pode dar um amém aí no seu lugar? Nos comportar, meu irmão, como parte desse corpo. Sabe, Jesus, Ele nos chama para ser dele, para pertencer a Ele e para comportar. Sabe, irmãos, mas como que é o comportamento do corpo? Como que é o comportamento daquele que pertence a Jesus? É um comportamento de separado. Fala assim comigo, eu estou chato, não estou, mas eu gosto de pregar com você, meu irmão. Fala assim comigo, separado. Meu irmão, separado. O nosso comportamento é de separado. Mas eu queria te dar uma boa notícia. Não é separado assim como uma elite. Não é separado assim como o grupo dos mais bonitos. Não é separado assim como o grupo dos melhores. Eu achei que eu ia ouvir um glória a Deus. Sabe, meu irmão, separado significa o mesmo que santo. Nós somos chamados para pertencer a um corpo e agora nos comportar como membros desse corpo. A palavra diz que ser separado é ser santo. E ser santo é uma característica de todo aquele que sabe agora a quem ele pertence. De todo aquele que sabe agora de quem ele é. De todo aquele que sabe o valor do corpo a qual ele pertence.
Ser santo, meu irmão, ser santo. Sabe, abra comigo na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Aleluia. Abra comigo lá, 1 Coríntios, capítulo 14, nós vamos ler apenas um verso, mas sabe que é aquele verso assim que a gente precisa ler, ruminar, deixar ele estacionar no nosso coração, porque ele é um manual de comportamento. Sabe, é um manual de comportamento. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33. A palavra diz que todo aquele que é chamado para ser, que é chamado para pertencer, todo aquele que agora sabe o corpo que ele pertence, ele sabe que Deus não é um Deus de confusão. Ele sabe que Deus é um Deus de paz. E aí o apóstolo, para deixar bem claro, para explicar bem, ele continua dizendo assim: como em todas as igrejas dos santos. Você tem um manual de comportamento, meu irmão. Existe um manual de comportamento daquele que é separado. Existe um manual de comportamento daquele que sabe o corpo a qual ele pertence. É um comportamento santo. Você já viu aquele tempo de ignorância que você dizia assim: ei, lá na sua igreja pode fazer isso, é? Meu irmão, nós não pertencemos a uma igreja. Nós pertencemos a um corpo. E nesse corpo existe um manual de comportamento. É um comportamento santo, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. Amém ou não amém? Aleluia! Deus é um Deus de paz. Eita glória! Deus é um Deus de paz. Sabe, irmãos, nós somos libertos da carne. A carne opera na confusão. Nós somos libertos do mundo. O mundo opera na confusão. Nós saímos da garra do diabo. O diabo opera na confusão. Meu irmão, se você está amanhecendo o dia e seus pensamentos estão confusos, existe um manual de comportamento. Existe um manual de comportamento e você precisa agarrar a ele. Não precisa você abrir, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a palavra diz no verso 17. Esse você já sabe decor, sim ou não? A palavra diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás. Sabe, para quem tem um novo manual de comportamento, não cabe coisas velhas. Para quem tem um manual de comportamento, as coisas velhas, elas precisam ficar para trás. Vivamos como santos. Vivamos como santos. Aquele que sabe a quem que ele pertence, aquele que sabe a quem ele é, aquele que sabe o corpo que ele pertence, ele precisa viver como santo. Graças a Deus pelo culto de ensino. Amém ou não amém? Nós podíamos abrir aqui agora o manual. Como nós amamos manual. O dia que você chegar lá no Rema, meu irmão, lá tem um manual. E é tão gostoso quando você é apresentado para o manual, de acordo com o manual. De acordo, existe uma disciplina, existe uma roupa. Nossa, como o manual liberta. Amém ou não amém? E começa a deixar indo embora. E começa a jogar fora, meu irmão, pensamento, comportamento, começa a deixar ir embora, irmão, o jeito de falar, começa a ir embora. Você estava na oração pela manhã hoje, e aleluia, graças a Deus. Sabe, meu irmão, a terceira coisa, nós falamos aqui que a primeira coisa é que nós pertencemos. A segunda coisa é que uma vez conscientes que nós pertencemos, nós comportamos de maneira coerente. E uma terceira coisa, meu irmão, quando nós entendemos que nós somos de Jesus, nós pertencemos a Ele, nós precisamos entender que nós somos chamados para amar e ser amados. Amar e ser amados. Aleluia. Abra comigo em Efésios capítulo 1. Vá comigo lá em Efésios capítulo 1. A palavra vai dizer em Efésios, no capítulo 1, algo tão poderoso, você já estava lá, só voltar uma folha, estou sendo fácil hoje, não é? Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, a palavra vai dizer algo que nós gostamos tanto de ouvir. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos
irrepreensíveis perante Ele e em amor. Verso 5, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu não consigo. Não está em mim, eu ainda não estou formado para isso. Sabe, meu irmão, existe uma condição em que nós tomamos a partir de Jesus. Antes dele, nós nem conhecíamos isso. Vou te contar uma curiosidade bíblica. Sabe, meu irmão, se eu pegar os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, sabe quantas vezes a palavra amado aparece nesses evangelhos? Não, eu já ensaiei com você isso. Eu sei que você sabe, meu irmão, mas me alegra. Faz assim, não, né? Só para eu achar que você não sabe dessas coisas. Essa coisa é tão simples. 8 vezes. 8 vezes. Nos evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas, a palavra amado aparece apenas 8 vezes. E você sabe a quem ela se refere? Você pensou que era você, né? Não, irmão, infelizmente não. Era somente a Jesus. Nos evangelhos, a palavra amado era só para Jesus. Eu estou trazendo convicção do estado que você era. É só isso. A palavra amado era em Jesus. Mas aqui, Paulo está dizendo, nele nos concedeu gratuitamente no amado. Sabe agora no Novo Testamento quantas vezes a palavra amado aparece? Quando falou de você. Quando falou de quem está sentado do seu lado. É muito, irmão. Quando falou de alguém que está aqui, quando falou de alguém que está lá na China, quando falou de alguém que está na África, quando falou de alguém que está lá nos ribeirinhos da Amazônia. Amém. Você sabia disso? Nós somos amados nele. Então, meu irmão, acabou esse negócio da desculpa. Ou nós amamos, ou nós amamos. Ou nós amamos, ou nós amamos. Porque você é amado nele. Amado nele. Amado nele. Nós estamos chegando num bom lugar, meu irmão. Eu sei que você está assim confortável demais com essa história, mas eu tenho uma quarta condição para aquele que é chamado. Eu estou querendo convencer você que você é chamado nessa noite. A quarta condição é nós somos chamados a nos tornarmos aquilo que Deus planejou para a gente ser. Meu irmão, Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai abrir mão de ver você operando no chamado que Ele já desejou para você. Eu não sei se você acredita nisso, eu não sei se você está empenhado em ver isso acontecer. Ele está. Ele está. Sabe, meu irmão, não precisa você abrir, mas lá no livro de João, capítulo 1, a palavra diz no verso 40 assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Verso 41. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem diz, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. O verso 42 disse assim, e levou Simão a Jesus. Quando Pedro, que era chamado Simão, chega para Jesus, Jesus olha para ele e fala assim, tu és Simão, o filho de João, mas tu serás Pedro. Mas tu serás Pedro. Sabe, meu irmão, Jesus ele não abre mão de ninguém. Sabe, a primeira vez que você chegou para Jesus, ele olhou para você e falou assim, você era. A partir de agora, você é. E ele sabe exatamente o que você é e ele não abre mão daquilo que você é. Não abre mão, meu irmão. O verso 42, ele disse assim, tu és Simão, filho de João, mas tu serás Pedro. E foi, não foi? E foi Pedro. Foi Pedro. Abra comigo em João, capítulo 1. Eu estou pensando em mim. Eu estou pensando em mim. Aleluia. João, capítulo 1, abra comigo lá. Eu sei que você vai estar assim empolgado com essa notícia. Eu sei que você vai estar assim motivado demais com essa verdade. João, capítulo 1, eu tenho uma boa nova para você, meu irmão. Ei, nós estamos falando de chamado, eu não estou distanciando do tema, mas eu preciso criar essa base com você, porque nós precisamos sair daqui bem entendidos dessas verdades. João, capítulo 1, verso 12. Eu tenho uma boa notícia para você. A palavra diz no verso 12, João está dizendo que a todos, vamos ler devagarzinho,
Olhe bem aí para o que você está lendo. Reflita no seu encontro com Jesus, naquele dia que você encontrou com Jesus. Jesus está olhando na sua cara, olhando no seu olho, e Ele está dizendo assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Ei, meu irmão, Jesus olhou para você, e quando ele olhou para você, ele não queria saber a condição que você estava, não, porque ele sabia que aquela condição tinha acabado naquela hora. A partir daquele momento, a palavra diz que você recebeu um poder, e esse poder era de ser feito filho de Deus. A palavra diz que naquela hora, algumas traduções vão dizer que você recebeu um direito de ser feito filho de Deus. Sabe, meu irmão, a quarta condição daquele que é salvo, que é chamado para algo, é Deus não abre mão de ver você sendo aquilo que Ele planejou para que você fosse, aquilo que você é, e você é filho de Deus. Sabe, eu acho que hoje, né, eu tenho certeza que hoje tem alguém aqui que ouviu assim do diabo, né, ouviu o diabo questionando você, ouviu o diabo dizendo para você quem é o teu pai, ou ouviu o diabo dizendo para você, eu sei bem quem é o seu pai. Então você perdeu a oportunidade, meu irmão, de não dizer bem na cara dele, sabe, e eu também sei quem é o meu pai. Sabe, nós temos um pai, ele é bom. Nós temos um bom pai. Nós temos um pai que nos amou primeiro. Nós temos um pai que é amor. Nós temos um pai que tudo que ele faz é amor. Tudo que ele é amor, e nós somos nele. E nós pertencemos a ele. Em 1 João, no capítulo 3, não é necessário que você vá lá, eu vou ler para você. Veja com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora nós somos filhos de Deus, e isso não se manifestou o que haveremos de ver, o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Agora eu vou ser chato com você, meu irmão. Eu vou querer que você repete. Meu chamado, fala assim comigo. Meu chamado é para pertencer. Meu chamado é para comportar. Meu chamado é para amar e ser amado. Meu irmão, chegando nesse nível, você está pronto para ser aquilo que Deus planejou para que você fosse. Você está pronto para ser aquilo que Deus planejou para que você fosse. Mas está tudo bem, está tudo indo bem, eu sei que está, mas quando você sair daqui, meu irmão, vai haver algumas vozes que podem tentar roubar de você essa confissão que você fez. Sabe, eu não estou sendo profeta do caos, não, porque nós operamos em um Deus e Deus não é Deus de confusão. Mas sabe, meu irmão, existe essa possibilidade. O diabo não está feliz com você, o diabo ele não ficou alegre porque você acabou de ter essa convicção, o diabo não ficou alegre porque você deixou essas palavras saírem da sua boca. Não, ele não ficou. E ele não brinca de ser diabo, você já ouviu isso? Então possa ser, meu irmão, que dúvidas podem parar sobre a sua cabeça. Possa ser que na primeira oportunidade você vai se encher de dúvida. A dúvida é uma voz. E a palavra diz que existem muitas vozes e que todas elas têm algum sentido. Mas quando a dúvida vier, meu irmão, eu quero te dar uma lição. Quando a dúvida vier, você vai se lembrar do tema dessa mensagem, que disse assim: então Jesus lhe responde, vem. Abra comigo a sua Bíblia, onde está esse tema aqui. Para que você veja que você é só mais um, meu irmão. Você é só mais um, de muitos. Então, quando a dúvida vier, guarde bem essa cena. Mateus capítulo 14. Encontre comigo lá. Aleluia. Mateus capítulo 14. Eita glória. Dê um glória a Deus aí, meu irmão.
Aleluia. Não dê porque eu pedi, não. Dê porque você ficou feliz, porque tem fogo aí. Aleluia. Mateus capítulo 14. Meu irmão, eu vou ler na King James, porque eu gostei da tradução da King James, mas você pode ler aí na sua tradução. Nós vamos ler bem devagar. Deixe passar uma cena na sua cabeça. Essa palavra é tão linda, é tão conhecida. Mateus capítulo 14, verso 25. A palavra diz no verso 25 a seguinte forma: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Verso 26. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: ei, é um fantasma! E gritaram de medo. Verso 27. Mas imediatamente Jesus lhes disse: ei, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pare aqui um instantinho, meu irmão. Eu pedi que você fluísse nessa cena. Eu acho que você já viveu isso. Eu acho que, de alguma forma, você já viveu isso aqui. A palavra está dizendo que Jesus ele estava passeando sobre as águas. E a palavra está dizendo também que havia um barco e tinha pessoas que já conheciam Jesus. Já sabiam do seu chamado, sabiam que eram, sabiam que pertenciam a Jesus. E Pedro era um deles. Você acompanhou a cena aí? Pedro era um deles. No meio daquele pavor, no meio daquele medo, no meio daquele desespero, no meio daquela aflição, todos exclamaram: Senhor, Senhor! E Jesus ele responde: ei, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Mas sabe, irmãos, você lembra do personagem Pedro, que quando viu Jesus pela primeira vez, Jesus sabia quem ele era, mas sabia quem ele seria a partir dali? Nesse momento aqui, esse Pedro que já estava sendo aquilo que ele seria, ele disse assim: Senhor, se tu és, manda-me ir ao teu encontro, mas eu quero ir por sobre as águas, como você está. Você reparou nisso? Sabe, irmãos, às vezes na nossa vida, nós até sabemos quem é Jesus, nós sabemos que pertencemos a Ele, mas nós estamos escolhendo fazer as coisas de maneira diferente a qual Ele fazia. Você entende? Sabe que isso às vezes é a voz da dúvida falando alto em nós? Sabe que às vezes quando a coisa apertou, eu já tenho falado tanto isso aqui, eu dou um jeito de vários jeitos, mas eu nunca dou um jeito exatamente como é o jeito de Jesus a quem eu pertenço. Pedro ele disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro e por sobre as águas. Abra mão do seu esforço, irmão. Deixa a dúvida ir embora. Pedro tinha uma convicção: Senhor, se é o Senhor, eu quero ir, é por sobre as águas. Sabe, irmãos, nós estamos entrando em um tempo de coisas sobrenaturais. Nós estamos entrando em um tempo de que coisas estranhas. Nós estamos entrando num nível de que coisas estranhas vão ser realidade da nossa vida. E o que eu estou falando de estranho? Sabe, irmãos, eu estou tão esmorecido hoje. Ei, nossa, eu estou tão abatido hoje. Ei, meu irmão, esmorecido e abatido na condição de pertencer àquele que nunca esmorece. Na condição de pertencer, de ser, de fazer as coisas da forma daquele que não esmorece. Eu estou aqui para te dar uma palavra de ânimo, meu irmão, na minha capacidade. Você sabe de quem você é. Você sabe a quem você pertence. Existem coisas na sua vida que não vão ser resolvidas da maneira natural. Se fosse para ser, já teria sido, e você já tentou várias vezes. Se fosse para ser desse jeito, meu irmão, já tinha sido ontem. Mas não é para ser. Comece a fazer da maneira de quem você pertence. Comece a falar igual a quem você pertence. Comece a comportar da maneira a qual você pertence. Ontem já foi, meu irmão. Eu não sei se eu te animei. Vamos voltar aqui à palavra? Nós estamos no verso 28. Nós estacionamos aqui, foi tão bom estacionar aqui. Pedro está dizendo assim: eu conheço você, Jesus. Eu te identificaria no meio de uma multidão. Eu te identifico no meio de uma confusão.
porque eu sei que você não é de confusão. Então, se é você mesmo, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. A resposta de Jesus aqui, meu irmão, ela me deixa assim, pasmado. Jesus, ele disse assim, vem. Você esperava outra coisa, não é? Você esperava um... Não, Pedro, não, você está imaturo ainda, Pedro. Ei, Pedro, você não viu nada ainda, inocente. Não, Jesus está dizendo assim, vem. Só isso, só isso. Sabe, meu irmão, essa é uma noite de respostas para você. E não é minha, não. Sabe, resposta de Jesus. Tem hora, meu irmão, que a resposta de Jesus realmente ela não vai ser assim elaborada, uma Bíblia. Você está recebendo isso aí no seu lugar? Sabe, meu irmão, eu tenho uma convicção assim, eu sei porque sei, que é chegado um tempo que a resposta de Jesus não vai ser assim, bem, vai ser um vem. Vem. É tão pertinente ser vem. Jesus ele sabia que nós somos salvos, somos chamados para alguma coisa. Se alguém é chamado para alguma coisa, qual é a resposta mais coerente para esse chamado? Vem. Então Jesus ele responde para Pedro assim: vem. Rapaz, eu estou no lugar de Pedro agora. Quando Pedro ouviu vem, apertou. Sim ou não? Jesus podia ter sido mais didático. Jesus podia ter sido, Pedro, olha, é o seguinte, hoje eu malhei. Sabe, o meu IMC, Pedro, é bem diferente do seu, que você está bem gordinho, Pedro. Não é bem assim. Não, meu irmão, Jesus ele diz para Pedro, vem, e aí o versículo continua dizendo assim, vou ler bem devagar. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Devagarzinho. Não sei na sua vida, meu irmão, mas na minha agora, nossa, tem tanta coisa que eu deixei de viver porque eu não ouvi a resposta de Jesus. Sabe, Jesus, ele responde à nossa fé. A resposta de Jesus é uma resposta para a nossa fé. Se você está esperando uma resposta de Jesus assim tão elaborada, talvez eu esteja aqui para te dizer nessa noite que você está muito elaborado, meu irmão. Jesus é simples e a Bíblia diz que Jesus ele está respondendo, vem. Coloque a sua fé em ação. Jesus está respondendo, vem. Coloque a sua fé para funcionar. Jesus está respondendo, vem. Tudo que Jesus quer é a resposta de alguém de fé. Tudo que Jesus tem é uma resposta para alguém de fé. Aí a palavra continua dizendo assim, todavia, reparando na força do vento, verso 30, todavia, reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Esse é o mesmo Pedro, que começou a andar, mas agora a palavra diz que ele reparou na força do vento. A palavra não diz que a resposta de Jesus foi insuficiente. A palavra não diz que, ei, Pedro, não. A palavra diz que quando Pedro reparou na força do vento. Eu não sei qual que é o vento e qual que é a força que você tem experimentado na sua vida. De repente você tem experimentado um vento da escassez. Sabe, de repente você tem experimentado um vento da falta de ânimo. De repente você tem experimentado um vento do problema no relacionamento, meu irmão. Jesus está dizendo para você, vem, mas você não vai olhar para a força do vento. Você não vai olhar para a força do vento. Jesus ele está respondendo para você, vem. Eu tenho um chamado na sua vida e não existe vento contrário que vai fazer você se distanciar do chamado. Sabe, existe uma condição da nossa vida, meu irmão, que nós precisamos entrar. Existe um sobrenatural que nós precisamos entrar, mas também sair nele. Às vezes tem condições na nossa vida que nós entramos no sobrenatural e nós queremos sair no natural. Não, irmãos, quem entra no natural, vive no natural e só sai no natural. Quem entra no sobrenatural, vive no sobrenatural e só sai no sobrenatural. Não fica entrando e saindo não, irmãos. Não fica passeando entre o natural e o sobrenatural, não. Pedro, quando olhou para a força do vento, natural.
Pedro estava no sobrenatural, olhando para a força do vento natural. O que aconteceu com ele? Começou a afundar. Mas a palavra diz que Pedro volta para o barco andando sobre as águas, só que agora segurando em Jesus. Jesus, ele tem um chamado para a nossa vida e nós agarramos a ele, apegamos a ele e não olhamos para a dúvida. A dúvida, ela anula o chamado de Deus e a operação de Deus na nossa vida. Mas a resposta de Jesus, ela nos coloca firmes, perseverantes, fortes naquilo que Deus tem para nós. Sabe, irmãos, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: a dúvida é o oposto da fé. Se a fé opera com uma convicção invisível, a dúvida ela opera naquilo que está visível. A resposta que você deseja para hoje pode ser que ela só seja encontrada no invisível, no sobrenatural. Comece a se despertar para isso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, não é necessário que você vá lá, a palavra disse assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Minha oração é que você tenha sido alcançado com essa palavra. Existe um chamado, existe uma posição, existe uma condição, e a resposta de Jesus é: vem, aquilo que você está esperando. Saia daqui cheio dessa convicção, em nome de Jesus. Pastor Robson,